Hoje é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E também o início do Dezembro Vermelho, mês dedicado à causa. Para lembrar a data, o Ministério da Saúde lançou a campanha Prevenir é sempre a melhor escolha. E para falar sobre a campanha e outras ações de combate e tratamento da doença, a gente conversa ao vivo com Gerson Pereira, diretor do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde. Boa noite, diretor. Boa noite, é um prazer estar aqui e para que a gente possa esclarecer sobre AIDS, sobre os dados epidemiológicos e principalmente sobre essa campanha, né, que eu acho que tem uma importância enorme para que a gente possa informar sobre AIDS e como se faz o seu diagnóstico. Então, diretor, qual é o foco da campanha este ano? O foco da campanha, ela tem a ver com os dados epidemiológicos, né? Nós temos no Brasil uma epidemia, né, há 40 anos de homens jovens, né? E o que a gente está observando é que o número de casos, principalmente de HIV, porque como você falou agora há pouco, os números de casos de AIDS, eles têm diminuído e eles já vêm diminuindo já há algum tempo, né? Por conta do testar e tratar, como também a gente tem diminuído muitas mortes, mas nesse ano de 2020, por conta da pandemia, a gente diminuiu um pouco o número de casos de HIV. Muito provavelmente por conta do medo das pessoas de procurarem um diagnóstico, embora a gente tivesse trabalhado muito essas questões para a gente tentar minimizar isso, né? Então a campanha que a gente faz esse ano é para jovens, né? De acordo com o dado epidemiológico, no sentido de que as pessoas possam procurar os serviços de saúde para fazer o diagnóstico. Porque o diagnóstico também é uma forma de prevenção, na medida em que, na hora que eu faço o diagnóstico, eu inicio o tratamento e alguns meses depois essas pessoas são indetectáveis do vírus, né? E o fato de serem indetectáveis, ela diminui a transmissão da doença. O senhor disse que agora na pandemia diminuíram o número de casos. O senhor sabe dar um panorama da situação da doença atualmente no país? Sim, quando a gente trabalha o panorama da doença, eu gosto de trabalhar pelo menos 3 indicadores que eu considero como importantes. O número de casos de HIV, o número de casos de AIDS e as mortes, né? Como eu falei, as mortes elas já vinham caindo há algum tempo, porque de fato, né, hoje nós temos esquemas terapêuticos poderosos, né, e que se você tomar um medicamento, você não morre de AIDS, né? E esse dado é muito interessante porque assim a gente observa a sobrevida dos pacientes. Hoje a sobrevida de um paciente com AIDS é igual à sobrevida de qualquer pessoa, né, que tem uma doença crônica, né? Diferente de no passado, quando você tinha uma sobrevida de 5 meses, né? Então assim, quando a gente observa esses dados, né, você percebe claramente, né, que a morte tem diminuído, né? Hoje, das nossas 10 mil mortes que nós temos por ano no país, ela está relacionada com a infecção com a tuberculose, né? 30% dessas mortes são relacionadas com a infecção com a tuberculose, mas elas têm diminuído e já vem diminuído há algum tempo, e esse dado é muito bem aferido por um sistema de informação importante que nós temos, que é o SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade. Por outro lado, a gente também tem o dado dos casos de AIDS, né? Eu acho que cabe aqui a gente diferenciar o que é HIV e AIDS, né? Os casos de AIDS são aqueles casos diagnosticados tardiamente, né? Já com umas células de defesa menor que 350, né? Então, assim, o que a gente tem observado também desde 2014 é que os casos de AIDS têm diminuído. Porque se eu diagnostico uma pessoa precocemente, ela jamais irá para AIDS, a não ser que ela não esteja tomando o medicamento dentro do que está estabelecido. Então, os casos de AIDS têm diminuído. No caso de HIV, a gente começou a notificar os casos de HIV em 2014, mas nós tínhamos antes, lá para trás, 2 municípios que faziam a notificação de HIV, que era São Paulo, Distrito Federal, e também a gente tinha Curitiba. Então, esse número de casos de HIV, eles vem aumentando, mas nesse último ano a gente teve uma diminuição de quase 10 mil casos, né? Mas a gente tem que dizer, né, e observar que essa diminuição de casos, né, HIV, muito provavelmente tem a ver com a pandemia, né? As pessoas deixaram de ir esses serviços de saúde para buscar o diagnóstico. Então, assim, o dado real que a gente tem é isso. Diminuiu os casos de AIDS, diminuíram as mortes e diminuíram também os casos de HIV. Mas assim, eu acho que a gente tem alguns dados que são muito interessantes. Nós temos uma meta acordada com a UNAIDS, né, Nações Unidas, que diz que a gente tem que estabelecer que nós temos que diagnosticar 90% dos nossos casos esperados, né?
A nossa estimativa hoje no Brasil é que a gente tenha 900 mil casos de AIDS. Esse ano nós chegamos a diagnosticar 88% dos casos esperados para diagnóstico, né? E um dado também que é muito interessante, que dos nossos casos em tratamento, a meta da Organização das Nações Unidas, a UNAIDS, diz que a gente tem que ter 90% desses com carga viral indetectável, que é o que é importante para que eles não se infectem. Nós chegamos esse ano a 99%. 95% de pacientes com carga viral indetectável. Então, assim, apesar da pandemia, nós tivemos alguns progressos. Então, diretor, todos os medicamentos para o controle do HIV, eles são oferecidos de graça pelo SUS? Sim, é assim. Aliás, é bom dizer que assim, o Brasil tem e proporciona para os pacientes um dos melhores esquemas terapêuticos do mundo, né? E mais interessante dizer que apesar da pandemia, né, de grande parte dos medicamentos virem da Índia, da China, com lockdown, com não terem voos para o Brasil, a gente acabou colocando aviões da FAB, né? A gente acabou fretando aviões, né, para que pudessem trazer os medicamentos que, como eu disse, são gratuitos, né, para todos os pacientes. E não só, nós mantivemos todos os nossos pacientes com os medicamentos, e uma das recomendações que nós fizemos é que nós prescrevíamos medicamentos para um mês. Nessa pandemia a gente começou a prescrever medicamento para 3 meses, de modo que, para que as pessoas não, com esse medo de frequentar os serviços de saúde, deixassem de pegar os medicamentos. E outra coisa, né, a gente também, a UNAIDS mesmo diz que nós tivemos mais de 90 países que faltaram medicamentos. E o Brasil fez muitas doações humanitárias de medicamentos aqui, principalmente para a América Central e Caribe. E, diretor, existe algum público que mais preocupe o Ministério da Saúde em relação à contaminação pelo HIV? Não, eu acho que assim, como eu falei para vocês, né, qualquer pessoa pode pegar HIV. Mas se a gente observar os dados, a gente pode observar que a gente tem uma população jovem de 15 a 29 anos e até 34, que a gente tem observado um aumento do número de casos, né? Então, esse é o público que nos preocupa, e por isso mesmo que a gente fez a campanha para diagnóstico pensando nessa faixa etária da população. Agora, diretor, pessoas que vivem com HIV, elas devem redobrar os cuidados em relação ao coronavírus? Olha, a gente tem observado, né? Eu acho que todos devem redobrar o cuidado com relação ao coronavírus, né? Com uso de máscara, distanciamento social. Com relação aos pacientes com HIV, uma das primeiras recomendações de países no mundo foi que a gente rapidamente priorizasse a vacinação dessas pessoas com relação à vacina do coronavírus. Então, Brasil, eu converso muito com o pessoal da UNAIDS, então, assim, nós fizemos a recomendação das doses e agora fizemos uma recomendação para a dose de reforço. Então, assim, eu acho que o cuidado do paciente de AIDS, HIV ou AIDS, se ele tem todas as suas células de defesas que o medicamento faz com que ele volte ao normal, eu acho que o cuidado tem que ser igual de todo mundo. Distanciamento, máscara, mas sempre se vacinar, né? Primeira dose, segunda dose e dose de reforço. Agora, diretor, mudando um pouco de doença, digamos assim, vamos falar sobre a sífilis, que também é sexualmente transmissível. O Ministério da Saúde registrou mais de 64 mil casos no primeiro semestre. Qual a estratégia para o controle dessa doença? A que se deve esse registro tão alto? São doenças sexualmente transmissíveis, né? E assim, a sífilis, ela vem aumentando, não só no Brasil, como no mundo, né? E aí, assim, eu acho que a primeira recomendação é que a gente possa trabalhar essa questão da prevenção combinada, né? Eu acho que você tem que diagnosticar os casos de sífilis, tem que tratar os casos de sífilis com a penicilina benzatina, que não falta no país, ela é gratuita nas unidades de saúde. A gente tem que tratar principalmente as gestantes, né, para que a gente possa ter um caso de transmissão vertical de sífilis, para a gente não ter nenhum caso de sífilis congênita. E o que a gente pretende também, eu acho que esta campanha que a gente está fazendo hoje para a AIDS, ela também vale para sífilis, né? Que quando a pessoa chegar no serviço de saúde, certamente você vai testar uma pessoa para HIV e também vai testar para sífilis, porque é muito interessante dizer que toda vez, e é uma recomendação do Ministério da Saúde, que toda pessoa que tem sífilis, você também teste para HIV, porque a sífilis, uma lesão de sífilis, é uma porta de entrada importante para o HIV. Diretor, o Ministério tem um protocolo de prevenção combinada que evitaria não só a AIDS, como também outras infecções
como as hepatites virais, por exemplo. Como funciona essa prevenção e quais são as orientações? Então, a prevenção combinada, ela é, como eu poderia dizer para vocês, um menu, né, de várias alternativas que podem ser utilizadas para combater ou para prevenir algumas doenças, né? A gente tem a camisinha, né, que serve para tudo, né, para você se prevenir de sífilis, de HIV, de hepatites, dessas doenças, né? A gente tem também o testar e o tratar, né? As pessoas têm que se testar e tratar, porque quanto mais cedo elas se testarem e se tratarem, elas podem diminuir a infecção e diminuir o contágio, né, e a transmissão para outras pessoas. A gente tem também a vacinação. A gente tem a vacinação de hepatite B, né, hepatite A, que é importante para que a gente possa diminuir. Então, já citei 3 coisas, né? O diagnóstico, a camisinha, a vacinação, né? A gente também tem as profilaxias pré e pós-exposição, né? Acho que são muito interessantes. Por exemplo, a profilaxia pós-exposição é aquela profilaxia. Você teve um contato suspeito, né, que você pode se infectar. E aí você pode até 72 horas ir nas unidades de saúde, principalmente nas UPAs. E aí a partir daí você faz aquela profilaxia pós-exposição durante um período de aproximadamente 28 dias. E a gente também tem a profilaxia pré-exposição, né, que ela também pode ser usada e a gente tem utilizado para algumas populações mais vulneráveis, né? Acho Diretor, então o importante é a prevenção e o início do tratamento quanto antes, né? Para a gente finalizar, como é que as pessoas podem obter informações, principalmente sobre as infecções sexualmente transmissíveis, onde é que elas podem buscar ajuda e saber como proceder? Eu acho que deveria, né? A gente tem que procurar os serviços de saúde, né, para que as pessoas possam se informar. Mas, assim, no Ministério da Saúde, a gente tem o nosso site, né, que é o www.aids.gov.br, que tem inúmeras informações. Não só informações epidemiológicas sobre HIV, AIDS, sífilis, hepatites, tuberculose, né, como também informações sobre os principais sintomas, né? Acho que os sintomas do HIV, eles são muito inespecíficos no começo, né? Eles só viram sintomas muito graves de co-infecção depois que você já tem as células de defesa muito diminuídas, né? Que aí você tem a co-infecção com a tuberculose, você tem co-infecção com as hepatites, mas assim, é muito interessante e principalmente eu acho que como mensagem que se diz que a gente está finalizando, eu acho que a mensagem importante é que a gente se proteja nas nossas relações sexuais. Gerson Pereira, diretor do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, muito obrigado pela presença aqui à Voz do Brasil. Obrigado, e assim, é muito interessante esse tipo de entrevista, né? Porque ela serve para que a gente possa informar a população. E eu encerro dizendo, né? Eu acho que todas as vezes que a gente for manter relações sexuais, é importante que a gente possa utilizar todas as medidas de prevenção e todas as que eu falei, né? A camisinha, a PrEP, todas essas coisas. E se a gente se sentir suspeito, né, com relação a uma ação em que a gente pode se infectar, a gente pode imediatamente procurar um serviço de saúde para que a gente possa se testar e já iniciar o tratamento, que também é uma medida de prevenção.